No caso de rinoceptoplastia, uma máxima que alguns dos grandes mestres da cirurgia plástica nos repassam nos congressos nacionais e internacionais é de que a forma acompanha a função. O que isso quer dizer? No nosso desenvolvimento do arcabouço nasal, durante a nossa infância e adolescência, o correto é que nós respiramos pelo nariz. Quando a gente respira pelo nariz, o ar passando pelas fossas nasais vai exercendo uma força ao longo dos anos que vai escavando o introito narinário e o canal nasofaríngeo e vai permitindo que esse nariz respire bem e que cresça harmoniosamente. Quando por algum motivo esses pacientes têm algum tipo de obstrução nasal, esses pacientes começam a respirar pela boca. Ao respirar pela boca, ao invés da pressão do ar ser exercida de cima para baixo, o ar passa a respirar pela boca, passa a entrar pela boca. Esse ar exerce uma pressão no céu da boca. Ao exercer essa pressão no céu da boca, ele vai tornando o céu da boca mais alto. A gente chama de palato ogival. Quando isso acontece, o nosso septo nasal, que também está crescendo e divide o nosso nariz ao meio, ele ao invés de crescer harmoniosamente para dentro, dividindo o nosso nariz ao meio, ele pode se entortar, já que o céu da boca está sendo levado para cima, e ao se entortar, ele pode também fazer o crescimento do septo nasal para cima do nariz, gerando o que a gente chama de giba, como é o que eu tenho. Então, as gibas nasais, elas são um grande indicativo quando o paciente chega no nosso consultório de que o paciente não respira bem. O cirurgião plástico que trabalha com o nariz, ao ver esses narizes tortuosos ou com aumento da região dorsal superior, a gente já sabe que esse nariz não respira bem e que a gente vai ter que ter uma abordagem não só estética. Então, quando o paciente chega com esse tipo de queixa, doutor, eu não gosto do meu nariz porque o meu nariz é grande aqui. A primeira pergunta que a gente faz é, você respira bem pelo nariz? E a resposta, na quase totalidade dos casos, é, doutor, eu respiro mal. Então, esses pacientes, eles têm que ser abordados, têm que ser tratados de forma conjunta. A gente não pode resolver somente uma queixa estética e deixar a queixa funcional, quer dizer, o paciente respirando bem. O nariz, ele não existe só para ser bonito no meio do rosto. O nariz, ele tem que funcionar. Quando ele funciona adequadamente, o paciente dorme melhor, respira melhor, tem mais disposição para trabalhar, para estudar, para fazer exercício físico. Então, aqui na clínica, sempre que os nossos pacientes nos procuram, eles vão ser tratados da parte estética, sim, mas também, conjuntamente, a parte funcional, tratando o septo, tratando os cornetos e, quando necessário, encaminhando esses pacientes para tratamentos de rinites, sinusites crônicas que sejam necessários para que obtenhamos aí um resultado não só estético, mas funcional também. A nossa abordagem preferida dessa cirurgia, quando nós precisamos fazer a correção do desvio septal e a rinoplastia estética, é a abordagem aberta, é a rinoplastia aberta estruturada, onde a gente faz a incisão na columela, que é essa parte do nariz inferior, e por dentro, como se fosse uma asa de gaivota. Essa abordagem permite a gente expor todo o arcabouço ósseo-cartilaginoso. Nós conseguimos uma abordagem aberta, onde a gente consegue enxergar todo o septo, todas as cartilagens e consegue retirar toda a parte desviada, estruturar o nariz, deixando ele firme onde ele precisa, para que não exista uma recidiva, quer dizer, que não volte a entortar, que não volte a respirar mal. Rinoceptoplastia pode ser feita a partir da final da adolescência, na maioria dos pacientes. A gente tem que se certificar
que o crescimento ósseo cartilaginoso facial ele esteja no final, né? Para que não existam alterações significativas desse esqueleto ósseo e cartilaginoso após a cirurgia, para que a gente, com a cirurgia, não reprima um crescimento que vem acontecer depois desse procedimento. Então, pacientes com 12, 13 anos não podem operar, mas a partir de 14, 15 anos para mulheres que normalmente têm um amadurecimento um pouquinho antes, a gente pode começar a discutir com os pais a viabilidade de fazer essas cirurgias em pacientes que estejam muito tristes, que estejam socialmente sofrendo com o aspecto estético do nariz. Outro detalhe importante é que a cirurgia plástica nasal, ela muitas vezes pode ser associada a cirurgias de mento para equilibrar o perfil nariz-queixo. Isso numa consulta pessoal, a gente vai verificar, algumas vezes pedimos tomografia, outras vezes estudos cefalométricos para medir as distâncias e ver o equilíbrio dessas projeções anatômicas e encontrar a melhor solução para cada paciente. Então é isso que a gente quer oferecer hoje nas rinoplastias que a gente faz aqui na clínica. Resultados estáveis, previsíveis, adequados ao perfil estético que o paciente deseja e ao perfil estético que o paciente tem. A gente não pode oferecer para esses pacientes narizes em homens muito pequenos, narizes extremamente arrebitados, que pareçam que foram operados. A gente tem que fazer cirurgias cada vez mais naturais. Esse é o nosso intuito e é isso que a gente tenta passar para os nossos pacientes aqui.